Hoje eu trago um tema bastante interessante e sobre muitos pontos a respeito dos gatos, os poderes mágicos dos gatos, histórias e percepções bastante interessantes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal Felinos Despertar Cristal. Gatos são seres incríveis. Há milênios considera-se que têm poderes mágicos, domesticados, mas jamais submissos aos seres humanos. São capazes de transmutar energias e têm uma conexão espiritual conosco. Sempre é interessante a gente pensar na seguinte frase: uma pessoa só saberá como é maravilhoso ter um gato quando tiver o próprio gato. Ao contrário do que se pensa, os gatos se apegam aos humanos tanto quanto os cães, ainda que de formas diferentes. Naturalmente, são mais independentes, porém são extremamente carinhosos e podem ser bastante carentes, pedindo colo e atenção, mesmo nos momentos mais inconvenientes. No entanto, o comportamento dos gatos tem nuances que apontam para as habilidades únicas e até misteriosas, ou talvez poderes mágicos. No Egito, as primeiras evidências de que gatos já eram vistos como seres especiais e com poderes mágicos vêm do Egito Antigo. A deusa Bastet, com cara de gato e corpo de mulher, era considerada protetora dos lares, das famílias, das mulheres, das crianças e dos gatos. Era filha de Ra, o deus Sol, e por isso está relacionada ao olho de Ra, o olho que tudo vê. Assim, acredita-se que os gatos podiam ver coisas que os humanos não são capazes de enxergar, como os egípcios atribuíam às divindades a coisas do dia a dia. Os gatos tinham uma posição muito importante. Acreditava-se que os gatos eram a reencarnação da deusa e por isso eram venerados. Eram cobertos de joias e ouro. Podiam subir nas mesas e comer dos pratos de seus tutores, e quando morriam, eram mumificados e enterrados em locais especiais. Se alguém fizesse mal a um gato, o castigo seria a pena de morte. São várias as estátuas de gatos encontradas entre os artefatos dos faraós, e dizem que eram colocadas nas portas das casas como sinal de proteção. A partir do Egito e da ascensão do Império Romano, os gatos se espalharam pelo mundo, viajando nos navios como companheiros úteis, pois controlavam os ratos. Assim, foram se estabelecendo em todos os cantos do planeta. Na Idade Média, gatos e mulheres sempre tiveram uma ligação especial. O fato de que a deusa Bastet era mulher e não homem. Durante o período do Império Romano, os gatos continuaram a estar associados a cultos e poderes mágicos. Quando o cristianismo passou a imperar no mundo ocidental, tais cultos passaram a ser classificados de pagãos e teve início a fase mais negra da história dos felinos entre os humanos. Na Alta Idade Média, período do feudalismo e o começo das cruzadas, o Papa Benedito VIII executou a primeira mulher considerada herege no ano de 1022. A acusação: curandeirismo e bruxaria. E o que elas faziam? Trabalhavam com curas naturais e eram sábias. Sábias conselheiras altamente sensíveis, como nós sabemos que somos. Faziam coisas que a racionalidade não conseguia explicar. Um crime inafiançável numa sociedade dominada por homens. Acreditava-se que as bruxas viravam gatos, pois eram a personificação do demônio. Isso acabou criando um problema grave para os gatos, especialmente os pretos. Em 1233,
o Papa Gregório IX editou uma bula papal chamada Vox in Rama, condenando o que ele chamou de a heresia do luciferianismo. No documento, ele descrevia o culto pagão em detalhes que incluíam a participação de um gato preto. Aliás, essa bula papal foi o estopim definitivo da segunda fase da Inquisição, que duraria por mais de 600 anos e faria incontáveis vítimas humanas e felinas. Então, a partir deste momento, os gatos pretos passaram a ser perseguidos e mortos, e disso surgiram várias superstições, como a que diz que cruzar com um gato preto dá azar. Essa e outras histórias realmente, de fato, é que os gatos e as mulheres vêm mostrando seus poderes mágicos há milênios, e isso assusta uns e outros. Algumas explicações científicas. Os gatos podem ver e ouvir coisas que os humanos não conseguem. A retina dos olhos tem fotorreceptores de dois tipos, os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela percepção das cores e visão diurna, e os bastonetes pela visão noturna, com pouca luz. Os gatos têm muito mais bastonetes do que nós, e têm também uma estrutura chamada de tapetum, que reflete quantidades mínimas de luz. Assim, eles têm uma visão noturna muito mais aguçada que a nossa. A audição felina pode alcançar faixas ultrassônicas de até 1 milhão de hertz, enquanto nós humanos alcançamos apenas 20 mil hertz. A ciência pode sim explicar por que os gatos reagem a coisas que nós não percebemos, mas a explicação pode ser muito mais voltada para o campo espiritual e energético do que os céticos insistem em acreditar. Dizem que quando os gatos pulam de susto, correm em direção a coisas inexplicadas e ficam olhando para o vazio. Então, estão vendo espíritos e coisas que não vemos. Gatos e energia. Quando você recebe uma visita na sua casa, seu gato pode ter reações diferentes. Pode se esconder e só aparecer quando a pessoa for embora. Pode ficar rondando e observando de longe, ou pode deitar no colo da pessoa ou no seu. Todas essas atitudes podem estar ligadas à energia do seu convidado. Seu gato pode achar que é uma pessoa segura para você e ficar só olhando. Gatos costumam ser bem reservados e não dão atenção a qualquer um. Ele pode adorar a pessoa e deitar no colo dela, ou pode achar que essa pessoa tem uma energia que não é positiva, e nesse caso, vai deitar no colo da pessoa ou no seu, para proteger você dessa energia. Portanto, o gato vai absorver essa energia no seu lugar. Observe-se. Depois de um tempo, seu gato sai do colo e vai beber água, ou desaparece e vai dormir. Essa é uma boa indicação de que alguma coisa estava precisando de equilíbrio, e ele fez o trabalho. Quando dormem, os gatos transmutam essa energia absorvida, ou seja, transformam e também se limpam. Há quem acredite que quando um gato cumpre a missão de limpar a energia de seu humano por muito tempo, ou quando a energia é pesada demais, ele morre e leva consigo essa carga toda. Novamente, poderes mágicos. Nem sempre o gato atua devido à energia ruim. Pode ser também que a energia de uma pessoa ou de um lugar esteja estagnada, parada. Nesse caso, o gato movimenta, desbloqueia e põe para fluir. É tão importante quanto limpar. A forma que o gato escolherá para fazer essa transmutação de energia, tudo tem a ver com a sua personalidade, o ronronar. Voltando à ciência, tentando explicar o poder dos gatos, vários estudos fazem a relação entre os gatos e a saúde dos humanos. Um deles estudou o ronronar e descobriu que a vibração de 20 a 150 Hz tem a capacidade de curar infecções e diminuir inchaços. Um estudo de 2016, publicado na revista
Scientific American concluiu que os gatos ronronam quando estão machucados e que essa frequência é capaz de aumentar a densidade óssea, recuperando ossos quebrados. Terapias de cura reconhecidas cientificamente para humanos já determinaram que os ossos respondem a frequências entre 25 e 50 Hz e os tecidos moles a frequências na casa dos 100 Hz. Da mesma forma, a vibração também tem o poder de acalmar ataques de dispneia em humanos, a falta de ar causada por asma e uma série de outros problemas. A convivência com gatos pode diminuir a ansiedade de uma forma geral, evitando até infartos. A pergunta que fica é: será que é só ciência mesmo ou será mais do que isso? Você já experimentou encostar o ouvido no corpo do seu gato enquanto ele ronrona? O efeito da vibração é muito calmante e relaxante. A história de Oscar. Oscar foi um gato capaz de prever a morte de pacientes terminais e virou artigo científico por sua habilidade. Oscar foi resgatado ainda filhote e passou a morar no asilo Easter House, na cidade de Providence, estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, em 2005. O asilo servia de lar para pacientes com demência em estágio terminal. A equipe começou a perceber que Oscar ia para certos quartos e deitava aninhando perto de certos pacientes, e que pouco tempo depois esses pacientes morriam. O comportamento de Oscar passou a ajudar os residentes a avisar as famílias quando o fim de um dado paciente se aproximava. E Oscar nunca errou, tendo previsto mais de 100 mortes. O médico geriatra do hospital ficou fascinado e resolveu submeter um artigo científico ao prestigioso New England Journal of Medicine. O artigo tentava explicar o comportamento do gato, levantando hipóteses de que ele estaria sentindo o cheiro de substâncias exaladas pelo corpo humano, perto da morte, que poderia estar percebendo a falta de movimento dos pacientes e até que ele estaria reagindo a um comportamento da equipe, que se preparava para a partida dos pacientes terminais. No entanto, se Oscar ia para o quarto de um dado paciente antes mesmo que a equipe percebesse qualquer coisa, isso sim alertava os residentes. Essa explicação não faz sentido. É intuição felina? Percepção altamente aguçada ou poderes mágicos?